Boa noite, está começando o Papo de Espírita aqui pelo Instagram, a sua live diária a partir das 22 horas, participando com você e com todos que nos assistem, com mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje eu quero trazer para você uma questão aqui do livro O Consolador, para a gente examinar junto, buscando aprender com a doutrina espírita. Antes disso, gratidão a Deus pela sagrada oportunidade de estar aqui. É a nossa prece inicial. Bom, então, meus irmãos, olha só, vamos nos concentrar, pedir a espiritualidade que nos inspire para uma mensagem, uma breve mensagem da doutrina espírita para nós, à luz, obviamente, do Evangelho de Jesus, ou à luz do Evangelho de Jesus na visão espírita. Ok? Vamos nós? E olha que interessante, a mensagem vem para a questão 257 do Consolador, cuja pergunta é a seguinte: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? O que é que você acha? Pense aí, examine. Olha que coisa interessante. A gente às vezes diz que é a mesma coisa, considera como a mesma coisa, ter esperança, ter fé, ter esperança. O que é que Emmanuel, esse espírito companheiro, amigo, colaborador da nossa evolução, quer dizer para nós através do Chico Xavier? Como nós, diz Emmanuel, a esperança é a filha dileta da fé. Olha que coisa linda. A esperança é a filha dileta da fé. Ambas uma para a outra, estão uma para a outra, com uma luz reflexa dos planetas, para a luz central positiva do Sol. Vou ler de novo, hein? Essa é boa. A fé é a filha, a esperança é a filha dileta da fé. Ambas, ou seja, a fé e a esperança e a fé, estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. A fé é a divina claridade da certeza. Ou seja, podemos dizer então, nesse sentido, que, boa noite, Cristina, e a todos que entram e participam conosco. Veja como é interessante. Emmanuel responde a seguinte pergunta: a esperança e a fé deve ser interpretada como uma só virtude? E Emmanuel nos diz que a esperança é a filha dileta da fé, e que a fé e a esperança estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas em relação à luz central do Sol. Significa dizer que a nossa esperança está diretamente ligada à nossa fé. E Emmanuel diz que a fé é a divina claridade da certeza. Quando eu tenho fé, né, eu tenho a certeza de que, por exemplo, o bem sempre acontecerá. Mesmo que, boa noite, Carioca Espírita, mesmo que a situação, as circunstâncias pareçam ser contrárias à minha fé, mas a certeza, a clareza divina da existência de Deus, da sua absoluta justiça, que, como nos ensinou a doutrina espírita, Deus é soberanamente justo e bom. Então, Emmanuel, numa mensagem chamada Ato de Fé, nos diz que no que acontece, Deus faz o melhor. Ora, se no que acontece, Deus faz o melhor, se eu tenho a certeza da existência de Deus, em tudo que acontecer comigo, seja aparentemente ruim, está tendo o melhor para mim. Porque Deus nos ama e quem ama cuida. E Deus cuida de cada um dos seus filhos. Isso, inclusive, está no livro A Gênese, que é o 5º livro da doutrina espírita, o último livro que Kardec trouxe para nós antes do seu desencarne, quando ele fala da providência divina, que ele diz que é a solicitude do Criador para cada criatura, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Assim, dessa forma, se eu tenho a certeza da existência de Deus, né, essa clareza divina, na minha vida, como diz Emmanuel, Emmanuel diz, fé é a divina claridade
da certeza. Então, se eu tenho a divina claridade da certeza, eu vou iluminar a minha vida com esperança, que é a filha direta da fé. Ou seja, sempre acontecerá para mim o melhor para a minha evolução. Sempre acontecerá com você o melhor para a sua evolução. Mesmo que naquele momento, diante do nosso olhar humano, ainda muito materializado, possamos parecer que uma situação é ruim. Por exemplo, alguém perde um emprego. Então, é óbvio que aparentemente aquilo é muito ruim, até porque tem a consequência de ter que pagar as contas e tal, aquela coisa toda, a gente vai ficar meio aperreado. No entanto, se eu não provoquei a perda daquele emprego, se foi algo que aconteceu que está fora do meu controle, com certeza tem aí a mão da justiça divina nos auxiliando, seja para resgatar algo, seja para nos provar a nossa fé, seja até para mudar para algo melhor. Eu conheço uma situação de um amigo que ele tinha passado, inclusive, fez um teste, uma seleção numa determinada empresa, e ele estava certo que ia passar, que ia ser, na verdade, o emprego, né? Isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira recebeu o resultado, fiz o teste na quinta, na sexta recebeu o resultado, e já foi marcado para segunda-feira, ele assumiu o emprego, já estava pronto para assumir o emprego na segunda-feira, levou a carteira de trabalho e tudo para assinar a carteira. O emprego começaria o trabalho às 8 horas, boa noite, ó, seja bem-vindo. Então, o emprego seria certo na segunda-feira, já levando a carteira e tudo mais, para ele assinar. Começa às 8 horas. No final de semana, ele foi, encontrou com os amigos e comentou que ia para entrar naquele determinado emprego. Resultado, na segunda-feira, quando ele chega para assumir, ele era de 8 horas o trabalho, ele chegou às 7, 10, 15 para as 8, né, faltando algum tempo antes. E o psicólogo disse que, quando chegou, o psicólogo estava esperando ele na porta, ele disse, olha, infelizmente a vaga foi preenchida. Ele disse, mas como? Eu não passei no processo seletivo, não sei o que vou assumir. Disse, olha, aqui é uma empresa privada, a gente faz um teste seletivo porque a gente quer, mas o dono contrata quem ele quer. E apareceu uma determinada pessoa, na sexta-feira, no final da tarde, com um cartão de um determinado político, que é amigo desse dono da empresa, e ele decidiu atender ao pedido do amigo político dele. E não tem nada de errado nisso, porque a empresa dele, ele contrata quem ele quer. Eu peço a sua compreensão, sua desculpa, mas infelizmente nesse momento você não vai poder ser empregado. E a pessoa ficou muito triste, mas disse assim, olha, eu posso pelo menos ver quem foi que assumiu no meu lugar? E o cara disse, e o psicólogo disse, olha, só se você tiver autocontrole, olhar de longe, saber só quem é e depois ir embora. Pode ser? Pode, tudo bem. Quando ele olhou, minha gente, olha que surpresa, de longe, um amigo que estava com ele no final de semana na praia, para quem ele tinha falado que ia pregar um emprego, foi quem foi e deu a rasteira nele. Puxou o tapete, foi na frente, arrumou um contato com esse político e o político conseguiu a vaga para ele. Resumindo, ficou com muita raiva mesmo, chateadíssimo, né? E de repente vai até em casa conversar com a mãe dele, né? A mãe muito bem orientada, né? A pessoa muito espiritualizada, na oportunidade disse para ele, meu filho, você tem duas opções para fazer. Ou você simplesmente age como o outro agiu e se vinga dele e vai agir na mesma vibração, ou você vai para o melhor. Mostra para ele que aquele emprego é para ele e você merece um emprego melhor. Estude, batalhe, faça um concurso público e você, quem sabe, vai mostrar para ele que aquele emprego é para ele. Nada demais e você pode ser algo melhor. Não desmerecendo, a mãe desmereceu o emprego daquele, mas mostrou para o filho que ele podia alcançar algo mais. E, motivado assim pela mãe, estudou, batalhou e tempos depois, cerca de 6 a 8 meses, passou num concurso público para ganhar 4 vezes mais ou 5 do que aquele emprego ia ganhar. Aí ele chega, né, e faz questão de, obviamente, fazer essa análise com a mãe dele. Se não fosse aquela que a mãe dele disse, como é que ele iria alcançar o que alcançou? E a mãe dele disse, meu filho, eu tenho a certeza de que tudo o que acontece na nossa vida é para o melhor para nós, mesmo que aparentemente não seja para a gente, mas sempre Deus que nos ama cuida. E ele percebeu na prática, né, que algo que aparentemente estaria ruim para ele foi o melhor que aconteceu, porque com aquela motivação daquela aparente derrota, ele conseguiu superar aquela aparente derrota para transformar numa grande vitória, primeiro sobre si mesmo, de não se vingar, de não se chatear, não guardar aquela mágoa. Segundo, de se motivar com aquela puxada de tapete
para despertar em si aquela garra de quem quer vencer, de quem quer alcançar, e alcançou graças a esse digamos assim, esse alento, essa orientação da mãe, que tem uma conexão plena com Deus, a gente sabe disso, né? A mãe é sempre conectada. As mães, elas são muito mais íntimas de Deus do que a gente imagina, porque a vida é gestada no útero materno, mesmo tendo a participação do homem, mas a vida é gestada no útero materno. Então, isso é só para a gente perceber que tudo o que acontece tem a ver com a bondade divina para nos transmitir para algo melhor. Sempre temos a certeza que no que acontece, Deus faz o melhor. Nós devemos fazer o melhor no que acontece, ok? Fiquemos com Deus, fiquemos na paz, fiquemos na luz. Fui!